Que a paz de Jesus esteja envolvendo cada um de nós. Frequento o Aprendiz do Evangelho, mas colaboramos aí com outros grupos também da cidade, onde nos chamam, a gente vai falar. Às vezes até um pouquinho além da cidade, né? Nas cidades da região. Não estou podendo ir muito além hoje, estou aqui com um probleminha de uma catarata que está me dificultando um pouco, até um pouco da leitura, mas não está impedindo da gente cumprir aí com os compromissos essenciais aí dentro da doutrina. Aliás, até estamos assumindo outros compromissos, viu? Outros compromissos. Assumi essa semana compromisso aí de conduzir uma instituição de caráter social que é ligada à nossa casa, que atende 90 e poucas crianças de 0 a 3 anos lá na saída para Curitiba. 24 funcionários, né? Uma folhinha de pagamentos séria, delicada, e que vai me exigir aí uma dedicação bacana nos próximos anos, 2 anos, né? Que pode de repente se tornar 4 no máximo. E é uma experiência diferente para mim e que está me fazendo bem, digo para vocês já. Eu vinha num período aí anterior a isso, de uma certa perturbação, e eu não estava compreendendo o que estava acontecendo. É uma coisa muito estranha. Mas era já uma preparação para isso. Às vezes a gente precisa entrar numa fase um pouquinho assim de sofrimento para se preparar, para aceitar depois certas incumbências que a vida nos traz. Isso ocorreu já comigo algumas vezes ao longo do tempo. Não é agradável viver essas fases, mas às vezes elas se tornam necessárias, porque às vezes a gente ainda tem uma tendência a relutar, a não querer aceitar, sabe? Não, isso não é para mim, não é comigo. E eu fiquei aí 1 mês no processo de briga interna, até de fato falar, não, então tá, eu aceito. Aí eu fiquei em paz. Aí realmente foi uma paz total. Mas até então, num certo momento, eu me convencia de que não, isso realmente é para mim, eu vou assumir. Daí a pouco eu já estava me convencendo de que não era para mim, eu não vou assumir, isso é para outra pessoa, não tem nada a ver com a minha natureza. Sabe, é um conflito desgastante, né, que tira até o sono, literalmente, né? Você acorda no meio da noite pensando, você perde a fome, perde o sossego. Enquanto você não se determina realmente a fazer, você não reencontra aquela paz que você tinha antes. Então, isso faz parte do nosso processo de aprendizado também. Infelizmente, como a gente não é ainda um espírito superior, né, Godinho? Nós temos essa tendência a recusar, esquivar, fugir, que trazem muitos sofrimentos, mas que quando estamos diante de uma necessidade e de uma possibilidade, porque se a vida está nos trazendo essa incumbência, é porque nós temos condições de dar conta dela. Senão ela nem seria nos apresentada. Claro que a gente não está completamente preparado, mas esse preparo a gente vai adquirindo à medida em que vai se avançando, vai se trabalhando dia após dia, semana após semana, mês após mês, você vai adquirindo informações, e aí a nossa dedicação, a nossa sinceridade, você fazer com prazer, nossa, isso faz uma imensa diferença. Fui visitar lá a casa esses dias e vi aquele monte de criancinha, né? Estavam dormindo ainda, né? Falando, eu preciso ter um contato com eles esse ano. Estava no horário da tarde, eles estavam uns acordados, uns dormindo, vejo, começo a olhar aquelas crianças, esses espíritos, né, que estão se ajustando ao corpo ainda, né? Estão começando a dominar o corpo, estão no princípio da vida carnal. E então, gente, essa deve ser a nossa grande motivação, pelo menos é a minha grande motivação. Se tiver dificuldades, eu vou relembrar deles, né? Pensar que são almas que estão ali reencarnadas há pouco tempo, se preparando para grandes desafios futuros. E a gente ter a oportunidade de participar desse momento, né? Ser corresponsável como pais e mães, né? Do futuro, do desenvolvimento, dos primeiros passos dessas almas reencarnadas. Então, quando a gente coloca o benefício, né, do trabalho nosso, a gente vai encontrar o motivo real. O motivo real que é e deve ser a nossa motivação para aquilo que a gente pretende fazer ou deve fazer. Então, essa é apenas uma experiência que está me vindo à mente aqui, e de repente até pode ser oportuna para um, para outro, né? Porque todos nós teremos ao longo do tempo chamados, né? Seremos chamados a desenvolver tarefas. E não pense que essa, de repente, é a última. Poderemos ter outras tarefas ainda, e não importa a idade que temos. Estamos vivos? Estamos na carne ainda?
sempre é tempo de se fazer alguma coisa e, de repente, até alguma coisa nova, que vai nos engrandecer e que vai fazer parte da nossa contribuição dentro da sociedade, tá? Tá, mas vamos para o nosso tema de hoje, né? E que será? Qual que é o tema que nós temos programado para hoje? Reconcilia-te, tá? Vamos falar um pouquinho sobre reconciliação. Reconcilia-te o mais depressa possível com teu adversário, enquanto você está a caminho com ele. Isso foi anotado pelo apóstolo Mateus, né? Palavras de Jesus, está em Mateus 5:25. Reconcilia-te. Bom, se começa com reconcilia-te, talvez a gente tenha que pensar que a gente já estava conciliado antes, né? Então perdemos a conciliação, perdemos o convívio bom, a paz, a amizade por alguma razão. Então estamos sendo chamados a reconciliar, retornar ao estado anterior de conciliação, né? Onde se vivia em harmonia, em paz, enfim, da melhor maneira possível com o outro que às vezes é muito diferente da gente, e é muito bom conviver com quem é bem diferente da gente, porque nós podemos aprender muita coisa com o diferente, e não vamos aprender nada com aquele que sabe tudo que a gente sabe também, que é muito semelhante a nós. Então, é sempre este um desafio para cada um de nós, mas também é uma possibilidade que a vida nos apresenta de desenvolvimento verdadeiro, quando nós nos abrimos para o outro, quando nós temos a postura de humildade, porque humildade é abertura, é eu permitir-me viver certas experiências que eu necessito viver. Sem isso, não há abertura, não há vivência, não há aprendizado, portanto, não há desenvolvimento espiritual. E nós estamos encarnados para o desenvolvimento espiritual, para progredir e progredir sempre, né? Estava revendo agora há pouco no Livro dos Espíritos, questão 776, se eu não me engano. Então, ela diz respeito a isso. Então, reconcilia-te. Como é que nós estamos em termos de amizades? Temos alguma rusga com alguém? Será que alguém tem algo contra nós? O fulano acho que não gosta de mim. Fulano acho que não me quer muito bem por causa disso, daquilo, certa vivência, certa experiência que nós tivemos, né, malograda. Isso pode ocorrer, gente. Isso pode ocorrer com todos nós. Então, é sempre oportuno pensar na questão da reconciliação, ou seja, manter-se aberto à possibilidade, né, da aproximação, de um convívio novamente, para que a partir daí se restabeleçam os laços. Nós temos que chegar juntos a Deus. Se não ao mesmo tempo, mas teremos que chegar a Deus. É um caminho que vai se afunilando, né? É um caminho que se afunila. E ele exige, obviamente, a vivência virtuosa, porque sem vivência virtuosa, esse caminho a gente não vai conseguir avançar. Aí a importância da renúncia, do sacrifício, do perdão, tudo isso ganha um sentido muito profundo e indispensável nesse processo. Porque é através da vivência desses princípios que nós, de fato, vamos nos aproximar de Deus e sentir Deus se manifestando cada vez mais em nós e através de nós. Tá certo? Então, reconcilia-te o mais depressa possível, enquanto está convivendo com teu adversário. Senão, nosso adversário, ele vai para frente, ele progride mais do que nós. E a gente fica para trás. E daí, como é que fica? Não consegui me reconciliar com ele. Deus vai providenciar outras criaturas, né, criaturas difíceis, para colocar no nosso caminho, para a gente aprender, então, a amar de fato, com outros, diferentes de nós. Porque aquele que fez a sua parte, ele segue em frente. Ele não pode ficar parado esperando, né? Ele dá o seu tempo, mas ele segue. O processo de evolução, ele é coletivo, ele é grupal, né? A gente progride pelas nossas relações dentro de uma casa espírita, no meio profissional, na vida familiar, mas ele também é individual, porque cada um imprime ao seu processo de evolução a sua vontade, e isso pode determinar que o processo de evolução de cada um seja diferente, um é mais rápido do que o outro. Então, isso também nos possibilita ter a liberdade de avançar mais depressa, mas essa liberdade está vinculada a quê? A nossa capacidade de renunciar, de sacrificar, de amar, em última instância. De amar. Amai-vos uns aos outros. Eu estava lendo essa semana o Livro dos Espíritos, lá no finalzinho da questão 888, da resposta. Amai-vos uns aos outros. Diz que esse é o caminho,
utilizado por Deus para governar os mundos. Olha que bacana, gente. Amai-vos uns aos outros, é o caminho utilizado por Deus. Então Deus está sempre o quê? Promovendo o amor entre as criaturas, que é o amai-vos uns aos outros, porque Ele nos ama, mas Ele quer que nós nos aprendamos a amar também uns aos outros. Por isso Ele utiliza dessa lei do amai-vos uns aos outros. E tudo Deus sempre fez, faz e sempre fará para facilitar a nós o aprendizado do amor para com os outros. Né? Uns são mais fáceis de amar, porque a gente já cultivou o amor com eles em vidas anteriores. Né? Retornam ao nosso convívio na forma de um pai, de uma mãe, de irmãos, de sobrinhos, parentes, ou mesmo de amigos, né? As amizades que a gente cultiva, isso é maravilhoso. Diz-nos Emmanuel, numa das suas mensagens, que os amigos que nós cultivamos com carinho nas vidas anteriores retornam hoje na forma de parentes ao nosso convívio, parentes que vêm nos amparar na vida. Então, isso é maravilhoso. Então, todo o esforço, todo o empenho é bem aproveitado. Ele estará não só no momento imediato do convívio, mas também no futuro. O reconciliar é voltar a estabelecer, né, fazer o esforço de estabelecimento da conciliação. E conciliar significa, às vezes, até juntar ideias diferentes, é conciliar diferentes, né, diferentes possibilidades, porque o diferente traz uma possibilidade nova para nós. Então, conciliar, para que, de repente, na invigilância, a diferença não se torne um problema, uma rusga, uma rixa, que vai apenas perturbar, impedir a nossa realização de agora e nosso progresso como um todo. Então, reconcilia-te. Vamos considerar que todos nós temos, talvez, alguém ou alguns com quem nos reconciliarmos, desta vida ou de outras vidas. De repente, fizemos já a lição de casa nessa vida, mas a vida vai nos trazer criaturas de outras épocas também para a reconciliação. Então, as nossas demandas ainda serão muito grandes nessa área, né? Nos anos vindouros, em vidas próximas. Tá bom? E enquanto a gente está a caminho com ele, tem que aproveitar o momento, porque o momento passa, né? O momento passa. Isso está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Então, seremos felizes na medida em que utilizarmos desse recurso, né, do perdão, da compaixão, da compreensão, para restabelecermos as relações boas que nós perdemos. Eu colocaria também dentro do campo das causas atuais e anteriores de nossas aflições. Porque se nós não lidarmos bem com essas situações, elas podem se tornar verdadeiras aflições, né? Tirarem a nossa paz, nosso sossego, né? Se tornar uma causa de sofrimento. Então, causas atuais, por quê? Nós podemos desenvolver inimizades hoje, como já desenvolvemos inimizades em vidas anteriores. E o que é a inimizade de vidas anteriores? Como é que ela se apresenta hoje? Ela se apresenta na forma de criaturas que cruzam nosso caminho, manifestando antipatia, né? Antipatia conosco, às vezes até mesmo aversão. E a gente sabe que esse processo está presente, inclusive, dentro das nossas famílias, né? Nós recebemos filhos, às vezes antipáticos, que às vezes nutrem aversão a nós, e que a vida trouxe de volta dentro do nosso ambiente familiar para que a gente possa se reajustar com eles. Mas, enquanto isso não ocorre efetivamente, se torna uma aflição, um processo aflitivo com o qual a gente vai ter que aprender a lidar, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Sabe, é de longo prazo às vezes, mas não importa, é a oportunidade. E a gente tem possibilidade de viver isso, ainda que exija muito de nós. Mas é aí que nós vamos, no exercício dessa reconciliação, reduzindo o tamanho, né, a força do quê? Do egoísmo e do orgulho que estão presentes em nós e que nós trazemos, né, como raízes profundas, né, de milhões de anos atrás, de milhares de anos atrás, de vivências passadas, onde nós cultivamos o egoísmo e onde até em outras épocas ele até era necessário, né, em outras épocas quando usar a brandura não seria uma solução, né? Seria até um problema, que a gente lutava até para manter a própria vida.
Às vezes não seria com muita brandura que isso aconteceria. Mas nos dias de hoje é diferente. Hoje nós estamos sendo chamados à brandura. Aliás, não de agora, já da época de Jesus, né? 2000 anos atrás, bem-aventurados os que são brandos. Se ele falou isso é porque já era possível e necessário a vivência da brandura, né? Do renunciar às tendências agressivas, às raivas, desejos de vingança, para que a verdadeira paz, o céu, se estabelecesse em nós, né? O reino dos céus, a que Jesus sempre se referiu. Fomos criados para a felicidade, mas a felicidade tem um preço, né? E esse preço envolve isto, né? Aprender também muitas vezes a renunciar, a amar verdadeiramente, né? O homem tem que progredir sempre, né? Nós vemos aqui na questão 778 do Livro dos Espíritos, e progredir incessantemente. Então é um imperativo da lei divina progredir. Estejamos, portanto, atentos a isso. Onde eu posso, onde eu devo progredir mais nesse momento? O que a vida está pedindo de mim nesse momento atual, né? Procurar ficar atento a isso, para a gente não ficar no automatismo, né? Sair dos automatismos, tornarmos mais conscientes do que estamos vivendo e de por que estamos vivendo. Por que disso? Para que isso? A que isso vai me levar? Então, dessa forma, a gente pode, sim, tomar posse maior do nosso destino e evoluir de uma forma até mais suave e mais rápida. E reconciliar-se com os adversários deve fazer parte desse processo. Até porque isso é requisito para a nossa vivência religiosa, né? Religiosa. E a religião implica o quê? Numa visão também, no entendimento da transcendência da vida. Não é só moral, às vezes fala em moral, mas a moral não implica necessariamente transcendência. Você pode ter uma bela moral, livros de moral, mas que se circunscrevem e se limitam à vida de relacionamentos entre os seres humanos. Isso já é maravilhoso, mas nem sempre isso implica uma vida após a vida do corpo. Então, quando nós entramos no campo da transcendência, sim, aí a vida religiosa, que dá um sentido maior, mais profundo às vivências nossas no corpo físico, durante a encarnação. As demandas surgem naturalmente em nossas vidas de acordo com as nossas necessidades de desenvolvimento. Como eu disse no início, agora há pouco, do meu próprio exemplo de uma experiência que eu vou iniciar agora, diferente, né, de conduzir uma instituição que atende mais de 90 crianças pequeninas, 0 a 3 anos de idade. Então essa é uma experiência diferente que a vida está me oferecendo. E através do bom cumprimento desse trabalho, obviamente, eu poderei avançar um pouco mais. Então vou, sim, mergulhar de cabeça tudo que diz respeito a isso, a essa função. Parte legal, parte pedagógica, né? Conhecer, me envolver o mais profundamente possível com todo o corpo de funcionários, estar acompanhando com muito carinho. Tem que ser feito dessa forma, porque se não for feito dessa forma, com responsabilidade, né, e com exercício, às vezes, até de caridade, porque podem surgir, né, conflitos, problemas e amor. Então, aí sim, a gente tem a possibilidade de crescer. E isso é uma demanda que a vida me trouxe. Quantas outras eu já tive? Quantas eu aproveitei? Quantas eu perdi? Perdi demandas que eram oportunas para o meu desenvolvimento espiritual, né? Que estariam me trazendo a possibilidade de aprendizados novos, de relacionamentos novos, de vivências novas, e que eu perdi. Então a gente pode perder. Por quê? Imaturidade, falta de fé, não acreditar que aquilo é para a gente, que a gente pode dar conta, que a gente pode fazer. A gente acaba perdendo oportunidades maravilhosas. E aí, Deus nos condena nesse momento? Não, ele não nos condena, a gente é que se condenou, porque vai vir depois, como consequência disso, tristezas, arrependimentos, né? E a gente vai aprender de forma diferente, mas já talvez aquela vivência, aquela experiência, a gente já não tenha de novo a oportunidade de viver. Passou.
O Espírito Emmanuel nos diz que quando nós não assumimos as nossas responsabilidades, o que ocorre? Nós vamos nos deparar com a solidão e a tristeza. A solidão porque deixamos de viver aqueles relacionamentos que viriam naturalmente do exercício, né, da função, no atendimento daquela demanda. Muitos relacionamentos novos, amizades novas. E a tristeza, porque vai ficar um espaço vazio, que não foi preenchido por trabalho, por pesquisa, por estudo, por dedicação, por vivências. E aí, então, são consequências naturais, não são, sabe, não é a mão divina que está pesando sobre nós, nos castigando, é consequência natural. Se abandonamos a lavoura, o mato toma conta. O mato toma conta. Então, a gente tem uma imensa lavoura, que é o nosso mundo, e as possibilidades de vivenciar, de cultivar. Mas isso exige esforço. Eu tenho que superar minha tendência à preguiça, gente. Eu tenho tendência à preguiça, viu? Desde criança. Eu tenho uma tendência à preguiça, me acomodar um pouco. Ontem eu estava fazendo uma palestra lá no CIAME, a moça fez a preparação e ela comentou algo lá sobre estar em contato consigo mesmo, né? Ela perguntou para mim, na hora da preparação, ela falou, Naldemar, você costuma ficar assim em contato com você, às vezes, né? Eu falei, vixe, acho que eu fico até demais, né? E eu fico até demais, às vezes preciso sair um pouquinho mais desse contato, né, que ele é muito agradável, né, quem gosta de meditar, de fazer reflexões, é minha natureza, é a natureza meio de quem tem um espírito meio de filósofo, né, então você se fecha com facilidade, você consegue parar e meditar por longo tempo, fazer reflexões às vezes profundas, gente, né, que se torna gostoso para a gente que tem esse hábito, mas para quem não tem o hábito, é cansativo. A pessoa cansa, né? Uma vez eu estava com uma amiga ali na rua, perto do Shopping Royal. Me lembro exatamente onde nós estávamos e de repente ela cruza com uma amiga, paramos conversar, eu fiquei atento à conversa das duas, né? Eu não conhecia essa pessoa. E aí, falando sobre pensar, sobre isso, ler, não sei o quê, aí essa amiga dela falou para ela, nossa, mas pensar cansa. E eu fiquei ouvindo assim, falei, nossa, mas estranho, né? Eu nunca pensei nisso. Para mim, pensar é tão natural, o exercício de pensar, a gente também desenvolveu ao longo das vidas passadas. Uns desenvolveram mais do que outros, né? A tendência a refletir, a buscar as causas, aprofundar os raciocínios. Então, você desenvolveu o seu espírito nessa direção. E aí, quando eu ouvi isso, me pareceu uma coisa assim muito estranha. Eu falei, nossa, mas pensar cansa, isso para mim não me cansa, né? Eu posso parar, porque às vezes, preciso fazer alguma coisa, não é só ficar pensando, né? Também tem que agir, pensa um pouco, faz um pouco, pensa mais um pouco, mas vai seguindo. Então, isso tudo está dentro do campo das nossas demandas pessoais que ajudam no nosso desenvolvimento intelectual e moral. Desenvolvemos primeiro no plano do intelecto, né? Segundo a nossa doutrina. O ser humano desenvolve-se intelectualmente primeiro. Que bom se fosse o contrário, né? Que bom! Não teríamos atritos tantos, guerras não existiriam no planeta se o nosso desenvolvimento primeiro fosse o moral e depois o intelectual. Mas o intelectual é o que atende às nossas necessidades imediatas. E aí, então, o desenvolvimento das técnicas, né? O desenvolvimento científico, tecnológico, que nos propicia hoje coisas, né, como isso aqui, gente, um notebook desse, coisa maravilhosa, né, e tudo que tem aqui, o que ele possibilita, tudo que chega até aqui, isso aqui, tecnologia. Mas o desenvolvimento moral, aquele que nos ensina a conviver melhor com os diferentes, né, superar as dificuldades do convívio em sociedade, né, aprender a amar, respeitar, aceitar, a ser justo, isso é moral, né? Então esse ele vem depois. Mas enquanto ele não se instala mais em definitivo na nossa vida, o que ocorre? Nós frequentemente desenvolvemos, pela invigilância e por essa tendência, né, de não termos nos desenvolvido tanto no plano moral, afetamos, machucamos, prejudicamos outras criaturas. E aí surge quem? O adversário, muitas vezes. A pessoa que guarda uma animosidade, um rancor
em relação a nós, e às vezes até ódio, desejo de vingança. E aí, pode estar na condição de encarnados ou de desencarnados. E isso afeta todos nós, em função do nosso longo trajeto na Terra e outros mundos, né, onde nós, infelizmente, demos início, né, geramos essas inimizades. Aí o adversário, que reaparece hoje na nossa vida, e isso está dentro do nosso tema de hoje, para que a gente possa reconstruir onde foi destruído. Reconstruir a amizade, reconstruir os laços através do amor. Do amor renúncia, do amor sacrifício, do amor perdão, do amor aceitação. Quando você é até prejudicado materialmente, moralmente, mas você se esforça para perdoar, esquecer e seguir junto. Quando nós conseguimos isso, nós estamos no caminho efetivo da reconciliação com o adversário. Mas precisa desse esforço, dessa renúncia, né? Renunciar aquele desejo de viver aquela emoção de ver o outro mal. Temos que renunciar a esses prazeres emocionais inferiores para que, de fato, essa lei divina, né, do amor que se manifesta e pode se manifestar e deve se manifestar no esforço de reconciliação, aconteça. O nosso desenvolvimento espiritual, portanto, ele é relativo, né? E daí surgem, portanto, os comportamentos prejudiciais e a figura do adversário, que reaparece em nossa vida, para que a gente possa viver novamente novas experiências e dissipar aquilo que não foi bem feito, né, no passado. O adversário, então, como já comentamos, né, pode ser uma antipatia natural, aquela criatura que nos evita, aquela criatura que se irrita facilmente conosco, e pode estar dentro de casa, né, gente? Pode e está. Né? Eu percebo isso claramente dentro da minha família, né? Percebo claramente os amigos de ontem que voltaram e também algum, né, que não era tão amigo, né, que guardou alguma coisa contra ou contra quem também eu tenho algo, porque às vezes parte da gente, a dificuldade de convivência. E aí, nada como um ano após o outro, né? Mas estar aberto à reconciliação, né? Ora, pede a Deus, né, a força, ajude a gente a mudar esse sentimento difícil, desagradável que a gente tem em relação a essa ou aquela pessoa. Gente, às vezes basta isso, a gente manifestar sinceramente o nosso desejo para que ocorra essa transformação, essa mudança. De repente muda tudo, a gente começa a se sentir diferente, sentir em paz. Mas é preciso manifestar o desejo, manifestar, mesmo que seja em pensamento, mas ele tem que ser sincero. E Deus sabe quando nós estamos sendo sinceros. Né? Bom, vamos pegar aqui um pouquinho de uma prática, vamos dizer assim, prática espírita, pegar algumas situações para a gente poder analisar. O conhecimento, vou colocar antes para vocês, né? O conhecimento da doutrina, o conhecimento espiritual que nós adquirimos, ele pode e traz para nós conforto espiritual. Concordam? Traz conforto, né? A gente passa a entender melhor a vida, a gente fica mais em paz, entende melhor as circunstâncias, as coisas que ocorrem no mundo. Então ele traz um conforto espiritual, mas esse conforto espiritual é relativo quando está apenas no plano do conhecimento, que já é maravilhoso, é o primeiro passo. Mas o segundo passo é o da vivência. Quando nós buscamos transformar essa teoria em algo concreto, vivenciar mesmo, aí nós temos um conforto espiritual mais amplo. Se não pleno, né, na sua plenitude, obviamente, mas pelo menos algo mais pleno, algo mais real. Por quê? Porque também é real o nosso desenvolvimento. Ele não é só teórico, não é só um conhecimento. Nós estamos, de fato, transformando a teoria em realidade. É uma concretude, a gente está vivendo isso. Aí sim, nós vamos ter um conforto espiritual muito maior e muito mais profundo. Mas isso exige a prática. Vamos pegar aqui do Emmanuel. Aliás, antes disso, alguns pontos aqui para nossa reflexão, para uma prática cristã espírita, né? Dentro da área, digamos assim, da reforma íntima, né? Que envolve autoconhecimento
e transformação moral. Eu sinto que alguém tem algo contra mim. Algumas perguntinhas que nós colocamos, formulamos aqui como um caminho. Eu sinto que alguém tem algo contra mim, está magoado comigo por alguma coisa que vivemos. Não precisa ser coisa recente, às vezes é coisa de muitos anos, às vezes de dezenas de anos, né? Para quem já viveu dezenas de anos. Isso me incomoda. É bom que incomode. É bom que incomode como cristão, como espírita cristão, é bom que eu me incomode, né? Se eu sentir que alguém tem algo contra mim. Por que me incomodar? Para que eu faça alguma coisa, né? Em relação a isso. Quais são as minhas emoções e pensamentos quando me vem determinada pessoa, né? Que eu acredito que não goste muito de mim? O que passa por dentro de mim? Eu tenho o desejo sincero de me harmonizar com esta pessoa? Devo ter. Como cristão espírita, eu devo ter o desejo sincero com todas, né? Todas, obviamente. O que é que eu vou fazer concretamente em relação a isso? O que eu posso fazer? Ligar, mandar uma mensagem, provocar um encontro? Olha, isso pode ser impossível. O que eu posso fazer? Eu vou orar. Posso orar para essa pessoa, orar pela nossa harmonização, orar pedindo a Deus a interferência, que Ele ajude a dissipar, né, mágoas, ressentimentos que porventura existam. Então, sempre há algo que pode ser feito, mas é preciso querer, né, ter a vontade. No livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, através sempre do Chico Xavier, tem aqui um tema, o tema do capítulo 120. Concilia-te, né? Concilia-te, né? Procura fazer as pazes, né? Procura se ajustar com o outro. Então, eu coloquei aqui meio que em forma de tópicos para que a gente possa estudar aqui. Primeiro, assevera o Senhor, diz Emmanuel, aqui é o comentário de Emmanuel. Assevera o Senhor, né? Diz o Senhor, afirma o Senhor. Concilia-te. O que equivale a dizer? Faça a tua parte. Não é esperar que o outro venha, que o outro queira. Não, faça a tua parte. Faça o que é possível fazer, mas faça a tua parte. Corrige quanto for possível quanto aos erros do passado. Nós sabemos que Jesus não condenou a mulher adúltera que estava para ser apedrejada na área pública. Isso significa que Deus não nos condena. O que disse Jesus para ela? Vai, não peques mais. Então é o corrige-te, né? Corrige-te. Então procura fazer a correção, muda a maneira de pensar, a maneira de se relacionar, para não dar origens a outras vezes ao mesmo comportamento infeliz. Então isso é prática espírita, isso é prática religiosa, é a vivência religiosa. E a vivência religiosa não é só adoração, é colocar a mão na massa, e colocar a mão na massa é viver a realidade. Usa da boa vontade e também da compreensão perseverantes. Ter a boa vontade, né? Estar aberto, estar receptivo, né? Estar amável. Procurar se envolver desse tipo de pensamento, né? Para que os bons sentimentos brotem dentro de nós, né? Como expressão do divino que está dentro de nós e querendo se manifestar através de nós. E aí, então, utiliza disso de forma perseverante. Compreenda, coloque-se no lugar do outro. Sinta o mundo um pouco pelos olhos dele, pela maneira de viver dele, do seu ser, mas de forma perseverante, quantas vezes forem necessárias, até que tudo se dissipe e se harmonize. Usa da boa vontade e da... Faze o bem enquanto percorres os mesmos caminhos. Então, uma referência ao que as próprias palavras de Jesus. Estou convivendo hoje com a criatura, eu cruzo com ela, no meu trabalho, no meio espírita, em qualquer outro lugar, ou ela está no plano encarnado, não sei onde, mas de repente a gente pode restabelecer um contato, alguma coisa nesse sentido, e aproveitar essa oportunidade. Se o adversário for tão implacável, diz Emmanuel, que te busque entregar ao juiz, terás então provas e testemunhos a apresentar.
que você pode fazer todo o esforço, mas não tem jeito, né? A criatura não se dobra. Pronto, você fez a tua parte. Segue em frente. Você está buscando seguir a lei divina, né? Ele terá novas oportunidades também. Trabalha quanto possível para a harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. E a paz de consciência é um dos requisitos para a felicidade possível na Terra, né? O que nós aprendemos com a doutrina. Esse é um dos requisitos. Estar em paz com a própria consciência. E, de repente, o que é possível fazer em relação ao adversário é só isso. É o desejar a reconciliação, é o esforçar-se, é o empenhar-se. Mas se ele não quer, se ele não se abre a essa possibilidade, pelo menos ficamos em paz com a nossa consciência. E isso significa paz. Isso significa paz dentro de nós, para que a gente possa seguir cumprindo com outras demandas que a vida nos traz. O André Luiz nos diz, em uma de suas mensagens, concorde sempre com o adversário. Isso não é uma tarefa simples, concordam? Concordam? Estamos falando do verbo concordar, né? É tão fácil a gente concordar com quem tem os mesmos pensamentos, né, que a gente, de repente batem, às vezes não batem, né, mas se não batem também não é motivo para a guerra, né, para longas discussões, né, mas aprender a concordar sempre com o adversário, ou seja, quem é o adversário? É aquela pessoa difícil, a pessoa que vai com você, ela nunca está bem, né, nunca está certo, então concorda, aprenda a concordar um pouquinho com ela, aí ela se desarma, ela é desarmada, né, porque ela não vai ter argumentos. E às vezes a gente não vai perder nada concordando. A gente só vai reduzir o tamanho do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E não é isso que a gente precisa para encontrar também paz? É? E vamos fechar aqui com a frase que eu mencionei agora há pouco. Amai-vos uns aos outros. Está mencionada, né, na resposta à questão 888 do Livro dos Espíritos. E é através do amai-vos uns aos outros que Deus governa os mundos, né? Deus promove, então está incessantemente procurando promover, né, a conciliação, a reconciliação entre os seus filhos, em qualquer lugar do universo. E esse é o recado, a mensagem que nós deixamos para todos vocês, nesta manhã chuvosa de domingo. Muita paz a todos e obrigado a todos pela atenção.